estão sempre me dando força, isso é bom para mim. Agora, pode ser uma carreira depois que você parar. E quando é que você vai parar? Você ameaçou anos atrás, você sabe que eu pesquiso antes de vir entrevistar, né? Você ameaçou anos atrás, quando tivesse 28. Quando tiver 28 eu vou parar. Agora tem um papo de 33, você está com 32. A verdade é isso aí mesmo. Eu, quando eu tinha 24 mais ou menos, não, 22, jogava com o Roberto, e se eu não me engano o Roberto estava próximo dos 30, mais ou menos, Roberto Dinamite, na época do Vasco. Então, naquela época, o jogador de 30 anos era taxado como velho, e o Roberto jogando bem, fazendo gol, sendo inclusive artilheiro do Campeonato Carioca. Muitos torcedores, muitos comentaristas críticos dizendo que o Roberto era velho. Então isso ficou na minha cabeça, e eu falei, quando eu tiver a idade do Roberto, que se eu não me lembro se era 28 ou 30, eu vou parar, porque eu não vou passar por isso. Mas depois de alguns anos na Europa... Quando você fez os 28? Não só por isso. Depois de alguns anos na Europa e voltando, eu fui o melhor jogador do mundo com 28 anos. Isso foi em 94. E vi que 28 anos eu era um garoto jogando futebol. Até porque muitos que jogaram comigo tinham 2 ou 3 anos a mais do que eu e estavam em plena forma. O próprio Matthaus, se eu não me engano, a última Copa que a Alemanha foi campeã do mundo, ele estava também com 30 anos ou 29. E hoje a mentalidade do brasileiro mudou bastante em relação àquela época. Jogador de 30, 32, até 34, o jogador não é tão velho assim como antes. Então isso fez eu mudar de ideia. E 33 com certeza não, eu tenho aí mais no mínimo 3, 4 anos para jogar. Agora, você concorda comigo, você tem mais temperamento, por exemplo, para ser um comentarista do que ser um técnico? Olha, eu nunca pensei em ser comentarista e fui. E realmente treinador, nem pensar, não me passa realmente na cabeça. Mas o mundo que eu vivo, o mundo do futebol, a gente não pode fazer previsão, né? Porque a gente está sempre atropelando isso. E foi o que aconteceu. Hoje eu sou comentarista e eu não vou te dizer que eu não venha a ser um técnico de futebol. Realmente hoje eu não quero. Mas é difícil dizer uma coisa com certeza. Não consigo te enxergar, nossa. Nem eu. Eu também não conseguia me ver como comentarista e deu aí. Super certo. Tá todo mundo falando muito bem. Aliás, ontem encontrei um monte de gente que soube que eu vinha pra cá e falava assim: ele se deu melhor do que todo mundo, não vou citar nome por nome, mas citaram um outro que está se dando bem, que ninguém apostava nele, que é o Casagrande. É curioso, falaram que você e ele estavam muito bem. Agora, eu vi você comentando e pedindo o Edmundo, pedindo enfaticamente. O que é isso? É porque ele tem um futebol excepcional ou porque você é amigo dele mesmo? Não, esse meu papel de comentarista, eu procuro a todo momento deixar um pouco as amizades de lado. Não só Edmundo, como Júnior Baiano, Dunga, são jogadores que são meus amigos, Ronaldinho. E eu sou bastante correto nas colocações. Por exemplo, na época, no jogo que eu pedi Edmundo, tanto eu como o Pelé, o próprio Galvão, Falcão, pediram também. Porque, na minha opinião e na nossa opinião, ele era um jogador, naquele momento, para entrar, e tanto que entrou. Se eu não me engano, entrou no lugar do Bebeto, eu até tinha colocado que entrou quem tinha que entrar e saiu quem não tinha que sair. E hoje, realmente, depois daquele jogo, o Edmundo não foi bem. E não tive a oportunidade de pedir o Edmundo, até porque realmente os momentos, as substituições que o Zagallo fez até então foram acertadas, né? Eu espero ter essa oportunidade de pedir o Edmundo, até porque, independente de ser meu amigo, é um jogador que eu tenho certeza que pode mostrar alguma coisa nessa Copa. E espero que o Zagallo dê uma outra chance a ele, porque ele está com vontade de jogar, está com vontade de mostrar, até porque a gente tem sempre se falado por telefone. Agora vem cá, Romário, temperamento estraga futebol? Eu fiz uma matéria com vocês, tinha você, tinha Edmundo, tinha Renato Gaúcho, falando dos bad boys, que é gente de muito talento, do maior carisma, o povo gosta, mas é um talento, quer dizer, é um temperamento desgraçado. Atrapalha, mano? Com certeza não. São jogadores que você citou aí, jogadores que realmente têm um temperamento bastante particular, né? Mas são jogadores vitoriosos. O Renato, onde passou, ganhou, e o Edmundo também, e eu também tive essa felicidade. A gente dentro de campo sempre procura ajudar aquela camisa, fazer o melhor, a camisa que a gente está vestindo. E não só nós três, como existem outros por aí, jogadores que eu acho que independente de você ter temperamento,
ou pode ser um temperamento tranquilo, ou como o nosso. O mais importante é você, a partir do momento que o árbitro apita o momento do jogo, você tem que dar tudo pelo time, pela seleção que você está defendendo. Isso é o que mais vale. Romário, antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho que perguntar, o que significa esse bigode seu com essa barba? Isso aqui não é um bigode, isso aqui é um cavanhaque que ficou meio falhado, né? As pessoas não entendem. Não é cavanhaque, agora faz parte, né, o conjunto, né? Agora que começou a nascer um pouco, vai ficar um cavanhaque. Vai ficar grosso? Não, eu gosto dele fininho, bem fininho. Tipo Little Richard mesmo? Mais ou menos isso, é. E por que você resolveu fazer isso? Por nada, eu olhei, eu tava fazendo a barba, olhei no espelho, falei, ficou legal, eu deixei. Legal. Olha aqui, 94 foi a Copa do Romário, 98 prometia ser a Copa do Ronaldinho. Por que não está sendo, na sua opinião? É porque o Brasil, o futebol é um esporte coletivo, né? E a Copa 94 eu me destaquei porque o time em geral foi muito bem, desde o primeiro jogo até o final. Nós tínhamos um esquema que era para isso, defender e atacar para eu fazer o gol e o Bebeto também. E nessa Copa de 98 o time ainda não acertou, na minha concepção, não se conscientizou que tem que jogar mais pro Ronaldinho. O Ronaldinho, que é o jogador, que é o melhor, que é o que mais faz gols, que é o número 1. Então, a partir do momento que isso entrar na cabeça do grupo que está lá, com certeza vai passar a ser a Copa. Mas não é ele que tem que buscar? E ele tem feito. Ele, nos primeiros 3 jogos, não fez uma grande partida, realmente. Mas nesse jogo já melhorou, fez 2 gols, botou 2 na trave, deu passe pro outro. Está começando a ser o Ronaldinho que todos nós esperamos. Agora, Romário, brasileiro é fogo, né? Eu acho que nem só brasileiro, o mundo inteiro, todo mundo tem seu país acaba fazendo isso, porque acaba sempre botando a culpa em alguém. Então agora estão dizendo que a namorada do Ronaldo, a Susana Werner, é que tem culpa da performance do homem por conta das suas brigas, etc e tal, tititi. Mulher atrapalha mesmo essa coisa de futebol? Você já teve esse problema? Dizem que tem a mulher âncora, que derruba, e a mulher balão, né? Mas eu acho que existe. Existe mulher que derruba? Existe mulher que derruba. Tenho certeza que não é o caso da Susana, eu a conheço pouco, né? Mas por intermédio do próprio Ronaldo, é uma menina que sempre dá força a ele, sempre ajuda bastante. É uma menina, inclusive, vitoriosa na sua vida profissional. E o Ronaldo, apesar de 21 anos, é um cara bastante esperto, vamos dizer, para isso. Ele procura não colocar essa coisa dentro do campo, até porque é bom para ele. Eu, particularmente, tive problemas de separação. Mas durante, separação pode atrapalhar. Mas durante, por exemplo, você tem um quebra-pau em casa, mulher encheu o saco ou vice-versa. O que você tem que chegar a partir do momento que o árbitro aquele chip, tira e bota ali. Uns conseguem, eu consigo. Outros conseguem, eu sei, eu não sei o Ronaldo. Eu tenho certeza que ele está conseguindo. Tanto é que no último jogo ele demonstrou já o Ronaldo que a gente quer que ele seja. Vocês são amigos de conversar? Eu sei que a gente sempre fala, a gente se liga. Ele é um grande cara. Não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca. Era novo, já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé. Tentei que não acontecesse isso, mas faz parte, né? Numa esquina de Paris. Em Copa do Mundo, o compromisso do... Romário é o máximo, ele é cão. Romário, o que é ser o melhor jogador do mundo? Eu tô perguntando qual é a sensação, qual é a responsabilidade e qual é a veracidade desta escolha. Você, a partir do momento que você é eleito o melhor do mundo, você tem uma responsabilidade acima do normal. Sempre quando você entra no campo, você tem que estar consciente de que toda a responsabilidade do time, da seleção, vai estar sobre as suas costas. Ou seja, tudo que você fizer, se for mal, vai ser muito mal. Se for bem, vai ser ótimo. Então, o melhor do mundo é a consciência de que você tem que estar preparado para os dois lados. Se você fizer um gol, o gol pode ser até feio, mas se você for o melhor do mundo, o gol vai passar a ser o mais bonito do mundo.
Se você for dominar uma bola que bateu na tua canela porque ela bateu antes num buraco, ninguém vai ver isso. Você é um caneleiro. Então, o melhor do mundo tem suas coisas positivas, que realmente são grandes, muito grandes, e tem algumas negativas. Você tem que estar preparado para isso. Se é o melhor do mundo, se é de verdade, quer dizer, não há uma injustiça com outros jogadores nessa parada ou não? Não, por exemplo, o Roberto Carlos andou reclamando lá, falou, eu sou o segundo do mundo, uma vez lá. Esse negócio de segundo do mundo, esse é bem... O único segundo que eu conheço, vice, é o Eurico Miranda. O único vice conhecido pra mim é o Eurico Miranda aqui. Inclusive mais conhecido do que o presidente, né? Mas eu não tenho assim, o negócio de segunda é segunda, o que vale é o primeiro. São milhares de jogadores, você ser eleito o segundo é alguma coisa, mas só conta o primeiro, pra mim. Bom, por falar em primeiro, o Pelé fez 1000 gols até os 29 anos de idade. Você completou 600 aos 32. O que é isso? É sinal dos tempos? Hoje em dia é mais difícil ganhar do que era nos tempos do Pelé? Ou ele é, de fato, o maior de todos os tempos? Ele é, sem dúvida, o maior e vai demorar a parecer um igual ao Pelé, né? E fora isso, o futebol moderno hoje é muito mais difícil. Até mesmo os próprios jogadores daquela época dizem, né? Antigamente os jogadores entravam em campo para jogar futebol, não queria saber de violência, a parte tática não era importante, a parte física também não. Existia o espetáculo, o show, os gols. E hoje você vê muito difícil um time dando uma goleada de 5-0, 6-0, 4-0. A maioria dos resultados, independente de times ou seleções serem maiores ou não dos seus adversários, é resultado pequeno, uma diferença de 1 gol, 2 gols, talvez 3 gols, porque o futebol hoje está muito físico, a parte física está superando qualquer coisa, e não é mais aquele futebol que aquele tempo existia mais. O futebol arte não existe mais. Mas na minha opinião, Pelé é Pelé. Romário, você é íntima sua, quer ver? Como vai sua panturrilha? Ótimo. Essa palavra parece sacanagem. Graças a Deus foi ela que me tirou do Mundial, mas hoje ela tá... Hoje não. Aos 10 dias, desde 10 dias atrás ela já tá ótima e... Agora, podia ser chamado de batata da perna. Você tá zerado? Zero. Não hoje, tem muito tempo. Então você poderia estar jogando, é isso que você está dizendo? Você poderia estar lá? Terceiro jogo do Brasil eu já poderia estar jogando. Então foi sacanagem tirar você? Não, sacanagem não. O que aconteceu foi precipitação. Na minha opinião, poderia ter esperado um pouco. Mas isso já passou, né? Agora falar nisso é difícil. Não, eu vou ter que perguntar. Todo mundo tem curiosidade. Sim. Quem foi que te cortou? Foi o Lídio Toledo, o médico, ou foi o seu ídolo Zico? Não, ponto. O Zico nunca foi meu ídolo. Você me disse numa entrevista uma vez. Eu tenho um grande respeito pelo Zico. Eu, inclusive, falei que o trabalho que o Zico faz hoje, eu gostaria de fazer quando eu parasse, mas ídolo ele nunca foi. E eles me deixaram bem claro para mim que quem me cortou foi a comissão em geral, tanto a parte médica como a comissão técnica. Isso para mim foi isso. E se foi mentira, a mentira no futebol é o seguinte: quando se ganha, ela demora a aparecer, e quando se perde, ela aparece mais rápido. Vamos ver. De verdade verdadeira, a raiva, o nó na garganta já passou ou não? Não, mas raiva, eu nunca tive raiva. Eu fiquei triste, fiquei até um pouco magoado, até porque, na minha opinião, eles não acreditaram na minha palavra quando eu disse que eu iria me curar para jogar o Mundial. E não respeitaram, né, aquilo tudo que eu fiz e que eu poderia fazer e talvez que eu significasse para a seleção. Fiquei triste, existe uma tristeza, enquanto tiver o Mundial vou ficar triste, mas o tempo vai apagando as coisas aos poucos. Você está aqui falando comigo depois de ter treinado aqui no Fla-Barra. Eu quero saber se é chato. Você já declarou que detestava treino, concentração, você já declarou mais. Você já disse que fazia sexo até 4 horas antes do jogo e que isso até hoje só tinha atrapalhado, assim, o pior jogo que você fez depois de fazer sexo foi 2 gols. É verdade, eu continuo dizendo que eu nunca realmente gostei de treinar, nunca foi meu forte. Mas, por outro lado, eu sempre falei que treinava porque é obrigado. Hoje, como eu te falei, como o futebol é muito físico,
parte física é muito importante. Então quem não treina, não aparece. E centroavante, atacante que tem que jogar dentro da área, tem que estar treinado. Por exemplo, eu não sou um jogador que tem que treinar 6, 8 quilômetros. Tem que treinar meu específico, ou seja, tiros de 30, 40, 50 metros. Eu subi nos últimos 2 anos em cima de uma bicicleta ergométrica e me dou muito bem com ela, consigo me condicionar bem. Então, o não gostar de treinar não significa que não treino. Agora, você não falou do sexo, que eu propus aqui. O sexo é uma coisa... É assim tão bom que você faz bom em seguida ou não? Sexo é uma coisa que não tem nem aqui definição. Quanto mais sexo, mais gol. Agora, você acha que é uma coisa que funciona pra você ou você acha que é geral? Isso é muito particular, né? Geral, não. Eu tenho amigos que se fazem, não fazem. Depois se deu mal no futebol, é isso? Não, se deu mal no futebol, não. No jogo não conseguem correr. Ficam com as pernas bambas. E aí minhas pernas ficam inteirinhas. Ô Romário, já que estamos falando nisso, eu gostaria de perguntar de um assunto do momento. Você já experimentou Viagra ou tem vontade? Olha, Viagra dizem que é bom para aqueles que estão assim meio devagar, né? Mas essa fase ainda não cheguei não, pelo contrário, eu estou melhor do que antes. Que antes de quê? Antes, acho que hoje eu estou melhor do que quando eu tivesse 18 anos, pelo menos minha mulher diz isso. A Dani não reclama nada. Mas você não tem curiosidade? Pelo contrário, ela pede pra eu tomar Valium pra eu dar uma diminuída. Mentira, é verdade. Vai, meu. Não, o que a minha mulher diz. Em março deste ano, você concordou em passar por um exame de DNA para conferir se você era pai ou não do filho da Andréia de Oliveira. O que deu essa história? Nada, eu tô esperando. Concordo plenamente, claro. E aí desistiram? Não sei o que aconteceu. O assunto não foi mais à frente, tá parado. Você sabe que o Edmundo, numa entrevista que eu fiz, quer dizer, não no ar, mas fora do ar, ele me disse assim: eu acho que não é do Romário, porque se fosse já tinham feito o DNA. Você acha que pode ser isso, esse medo? Eu poderia até pensar assim, realmente eu não sei o que aconteceu, eu tô esperando. O dia que tiver que fazer, como eu te falei, né? Volto a falar. Vou fazer sem problema nenhum. É porque o tempo está passando, né? Se for meu, aí deve estar com 2 anos, 1 ano, não estou perdendo tempo. A sua mulher aceitou essa história numa boa? Você teve que conversar com ela? A minha mulher é a cabeça boa para isso. Até porque quando aconteceu a gente nem se conhecia ainda. O Renato Gaúcho é que me falou que tá assim de Marias chuteiras pelo Brasil inteiro. São mulheres que quando vê um jogador de futebol invadem banheiro, quarto, guarda-roupa, pititi, patatá, automóvel, ônibus, o que for para transar com o jogador. Isso é só no Brasil ou funciona também na Espanha, na Holanda e outros países? Muitos países. Na Espanha funciona bastante, na Holanda um pouco menos. Mas eu acho que Brasil e Argentina, os países sul-americanos em geral, eu acho que esse assédio é maior, eu acho. Com jogadores de futebol? Ou você acha que é uma coisa das mulheres? Com jogadores de futebol. E você explica ou não? Porque o jogador de futebol, ele está sempre na mídia, né? E realmente existem alguns que são bonitos, tem corpo bonito e você jogando futebol de short, principalmente perna, tem mulher que adora perna e sai na frente. Você falou assim, tem jogadores muito bonitos. Você se bota nessa lista? Não, tem outras pessoas. Eu sou, vamos dizer assim, eu passo, sabe, naquela... Que quer dizer? De 1 a 10 eu me dou um 7. 7 passa, né? Mas tem jogadores bonitos aí. A Copa tem grandes jogadores. Por exemplo? O Beckham da Inglaterra, um cara bonito. O Maldini da Itália é um cara bonito. O André Cruz do Brasil é um cara bonito. Olha aqui, a gente está falando de homem bonito, eu vou falar de mulheres belíssimas. Nessa Copa a gente olha no vídeo e vê que não só as brasileiras, que claro, os homens brasileiros adoram dizer que as nossas mulheres são as mais bonitas, as mais charmosas, as mais quentes, etc e tal. Então a gente vê mulheres belíssimas no vídeo, torcendo por outros países, mulheres de outros países. Na sua opinião, a brasileira é a mesma, a mais sensacional, ou você que já viveu em outros países, conheceu mulheres sensacionais? A brasileira, na minha opinião, é a melhor, em todos os sentidos. Por quê, hein? Se ela te passa uma coisa assim de... Na minha opinião, você olha pra mulher brasileira, tá aquilo lá, sexo.
As outras não, elas são meio, não sei, ela não tem essa coisa da brasileira, esse calor da brasileira. É isso mesmo. Então, os homens brasileiros têm razão de ser bairristas nesse ponto. Não, são verdadeiros, né? Eu acho que se você for perguntar, beleza, claro que existem outras mulheres lindas, mas no geral a brasileira está na frente. Você reconhece uma brasileira? Por exemplo, se você vai aos Estados Unidos, na rua, você sabe quando uma brasileira está passando? Se olhar só pro rosto é muito difícil, né? Mas talvez sem ouvir assim a voz, se me der alguns segundos, dá pra ver. Alguns segundos? Dá pra ver. O modo de andar, de se colocar, assim, dá pra ver que a brasileira... A brasileira rebola? O que é que eu falei, é difícil. O que a brasileira tem? A brasileira tem tanta coisa e no momento assim não consigo encontrar essas coisas, mas é diferente, a brasileira é diferente. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a Daniela vai entender. A minha curiosidade e vai entender. Você sossegou ou não? Sosseguei, hoje eu tô mais calmo. E o que você acha que aconteceu? Foi a força da circunstância ou é a idade, o tempo passando, a cabeça? A idade não é. Como eu te falei, a idade eu sou um garoto, né? Não, mas eu tô feliz com ela e ela me completa. Isso é bom. Eu sonho sempre marcar gol. Eu nasci para fazer gol e eu tenho que fazer gol. O início dele foi uma escolinha de futebol que eu fiz em homenagem a ele. Você foi o materializador do sonho do seu pai, eu me lembro dessa história. Aliás, você foi o que seu pai escolheu entre dois para ser o materializador desse sonho, porque seu pai, se não me engano, pela condição financeira, pela pobreza, teve que deixar um apenas, não é isso ou não? O seu filho vai aprender futebol? O meu filho gosta de futebol. Ele, inclusive, sempre quando a gente está junto, ele está sempre jogando futebol, fala de futebol, no clube da Copa, me pergunta um monte de coisa. Ele tem tudo para ser jogador de futebol, mas nos tempos de hoje a gente vive num outro mundo diferente daquele meu mundo, daquele tempo do meu pai. Eu vou deixar ele bem à vontade, ele tem o direito de escolha, dependendo da minha opinião, do que eu gostaria que ele realmente fosse um jogador de futebol. Então seu filho vai jogar futebol? Eu acho que vai, pelo que eu estou sentindo assim, principalmente porque ele gosta, isso é mais importante. Mas é diferente do tempo que seu pai escolheu. Aliás, o seu irmão ficou frustrado na vida? Hoje em dia, por exemplo, não existe uma mágoa porque foi ele o escolhido e não eu? O que aconteceu assim, quando a gente era pequeno, a gente ia sempre junto, mas tinha dia que só podia um. Como eu era mais fanático de futebol que ele mais dele era mais pipa, ia eu, e ele sempre ficava. E chegou um determinado momento que a gente foi junto, ele inclusive jogou na Bélgica, jogou na Espanha, ele parou, quis parar. Ele, negócio de treinar, ficar longe do Brasil, ele também tem muita coisa parecida comigo, parou. Agora, vocês podiam só um por dia porque tinha um negócio de preço da condução? Da condução, na época meu pai não tinha condição financeira de bancar os dois e às vezes só ia um. O que é dinheiro para você, Romário? Foi e tem sido importante em quê? O dinheiro, o mais importante para mim, o dinheiro é um momento que você quer aquilo, vai e compra, para satisfazer aquilo que você quer. Eu acho que o dinheiro, no momento, para mim, importante é isso. Porque realmente, infelizmente, né, o dinheiro atrapalha um monte de coisa. Por exemplo? Hoje muitas pessoas me veem, me aceitam pelo dinheiro, pela fama, principalmente pelo dinheiro. E para você conseguir uma amizade verdadeira, quando você tem dinheiro, é mais difícil. Agora, você percebe que as pessoas tentam te usar por isso ou não? Quer dizer, existe gente que chega e pede coisa... Não só o Romário, como quem tem dinheiro, quem é publicamente conhecido, sempre rola isso de as pessoas querem
se aproveitar de você de alguma forma. É isso? É. Agora, quando foi que você percebeu que você tinha? Qual foi o seu primeiro desejo que você falou assim, eu quero, e de repente, assustado, você percebeu que podia? O momento que quando eu senti que eu tenho dinheiro, foi quando eu jogava no Barcelona, quis comprar uma BMW na época lá, fui ver quanto é. Pô, tudo isso mas eu quero, toma, comprei. E a sensação é? A sensação pessoal, ótima, você quer e pode, isso é importante. Você ganha o que vale hoje em dia, você diria? A gente sempre acha que pode ganhar um pouco mais, né? Eu também acho, mas eu tô feliz com o que eu ganho, até porque o que eu ganho foi aquilo que eu acordei com os dirigentes aqui do Flamengo. Romário, você hoje em dia fala quantos idiomas? Eu falo um pouquinho holandês, né? Não, falo holandês, falo espanhol, entendo algumas coisas de italiano e de inglês, um pouquinho. Diga uma coisa pra mim em holandês. Ik vind jou hartstikke leuk. O quê? Eu acho você legal. Ô, Mário, tem uma história, eu adorei. Nessa pesquisa que eu fiz sobre você, eu li numa história que você ia, quando você foi pra Holanda, você não se entendia de jeito nenhum. E que você ia ao restaurante, no começo você pedia carne, o cara trazia peixe, chegou uma hora que você não segurou essa barra, e você ia e passava de mesa em mesa e olhando a comida dos outros, é isso verdade, mesmo ou não? No começo, nos meus primeiros meses lá na Holanda, foi assim mesmo. Às vezes eu via o cardápio, era inglês ou holandês. Eu não falava nada, pedia uma coisa, pensando que era carne, era peixe ou vice-versa. Aí chegou um determinado momento, né, que não dava nada certo, eu levantava e ia pegar o garçom, que era aquilo, era aquilo. O pessoal assim. É verdade. Agora, esta coisa de chegar num país, não falar o idioma, e por isso mesmo ter dificuldade, a princípio, de fazer amizades, atrapalha o futebol ou não? Se você não tiver uma cabeça legal, isso te desanima em determinado momento. Por quê? Por exemplo, no meu caso, na Holanda ou Alemanha, são países que lá faz realmente muito frio. E holandês ou alemão são línguas difíceis de aprender, o convívio, as pessoas são difíceis. São diferentes mesmo, da gente. E não tem aquele calor brasileiro, né, do brasileiro em geral. Então, você chega com frio, sem falar nada, e às vezes demora um pouco para você se entrosar com um grupo de jogador. Tudo isso junta, te dá um desânimo. Mas se não tiver uma cabeça boa, você é até largar aquilo. Mas graças a Deus comigo, minha cabeça foi preparada para isso. Nunca entrou numa deprê? Não, eu até entrei. Como é que era? Era esse negócio de querer voltar, ligar. Por exemplo, nos meus 2 primeiros meses que eu morei num hotel, quando eu fui para a Holanda, eu gastei quase $15 mil na época de telefone com meus pais, meus amigos. Essa vontade de saudade. Chorava? Não cheguei a chorar, mas sofri bastante. Mas fiquei. Porque nessa hora veio na minha cabeça aquele momento de criança, aquela necessidade, queria comer uma carne e não poder, querer ir de carro só pegar ônibus, queria botar uma roupa legal, não poder. Então tudo isso veio e falei, pô, peraí, agora eu tô aqui, isso aqui não é nada, pô. Eu tenho comida, tenho tudo, tô na Holanda, pô, vou ter que passar por isso. E eu passei. Você nunca baixou em analista? Não, ainda não. Pode acontecer? Tudo pode acontecer. Você tem curiosidade, pelo Não, menos? tem não. Olha, você acertou a cara de um monte de gente. É verdade ou não? Como assim? Acertou a cara, tum! Com soco? Assim, ou com tapa, seja lá. Eu me lembro de você saindo expulso e saindo malejado. Eu fui expulso na minha vida uma vez jogando pelo Barcelona, que eu dei um soco na cara do Simeone, esse da Argentina. Exatamente. Ele jogava no Sevilha. Outra vez foi Brasil e Chile. O cara mordeu aqui o meu peito, tirei ele com essa mão e dei um soco. E uma vez foi Vasco e Flamengo, jogando pelo Vasco, no Renato Gaúcho, a gente brigou, a gente foi expulso. Obrigado. E uma vez com um cafezinho, eu jogava Flamengo e ele no Itaperuna, ou no Bangu, Madureira, na Gávea.
A gente trocou um chute essas foram as vezes, para quase 15 anos de futebol. Você briga fora de campo também? Não, sou de paz, tranquilo. Você me falou do cara mordendo seu peito, me veio uma ideia um pouco erótica dessa parada. Você já levou cantada de jogadores de futebol neste clima de, como se diz, vestiário? Não, nem cantada nem mãozada. Mas existe. E nem dedada. Mas, por exemplo... Dizem que existe, eu não conheço nenhum não. Não? Acho que não. O filme sobre você tá rolando, você tinha um filme que ia estar rolando, outro filme também. Teve um filme chamado Anos Dourados, não é isso? Campo Dourado. Campo Dourado, é. Feito por inglês. Pelo Gregory, um documentário. Que você fica nu durante 50 segundos. Eu vi o filme. E que tal? Foi bom, foi legal. Agora tinha um filme aqui no Brasil também. O nome do filme é chamar Romário 2000. Eu não sei o que aconteceu, deu uma parada, mas... Mas você investiu, pelo menos investiu sua figura nisso, que eu me lembro. Mas há duas semanas atrás, alguém me procurou dizendo que ainda tem interesse no filme, que o filme vai sair, vamos ver. Esse negócio da Copa do Mundo deu uma esfriada até em mim mesmo. Eu deixei algumas coisas de lado para dar uma pensada. A ideia de ser ator te atrai? Não, até porque eu acho que vou aparecer pouco. Vão ter atores profissionais. Ah, é? E o bar? O bar, o Café do Gol. O Café do Gol tá praticamente pronto. A gente vai estrear, inaugurar. Eu e o pessoal que trabalha comigo, né? Você sozinho ou tem sócios? Tem o Danilo e o Cássio, são meus sócios, que estão diretamente vivendo esse negócio do bar. Tem até mais tempo que eu, né? Em relação a isso. E vai ser um bar que vai ser inaugurado no final de julho, no máximo. Bar temático de futebol. Ah, é? Grande? Quase 1.500, 2.000 metros quadrados. Você está fazendo aquele tipo enorme? Você está fazendo aquele tipo de bar que pega coisa de jogador, antiga, vai lá, você vai ter umas vitrines, é isso? Exatamente. Você bebe ainda? Não, nunca bebi. Você continua não bebendo? Dono de bar vai ter que fazer um social, sentar, tomar um drink daqui. Eu boto no copo de uísque, boto um refrigerante. Chá, é chá que usam na Disney? Mais ou menos, pode ser um refrigerante também. E a faculdade que você entrou ano passado? É a terceira vez que eu entro, tenho que parar, né? Entrei em 88, parei porque eu fui para Holanda. Entrei em 95, parei em 96 que eu fui para Valência. E entrei esse começo de ano, tive que parar por negócio de Copa, essas coisas aí. Você acha que vai fazer mesmo? É difícil. Agora eu tô consciente de que para eu recomeçar só depois que parar mesmo, porque não tem jeito, não tem tempo. Você queria fazer para quê? Para educação física. Porque eu sempre sonhei. Você queria fazer? Eu sempre sonhei ter esse lance de escolinha de futebol, né? E você ser professor, eu acho que você tem condição de ensinar até mais claro os fundamentos. É por isso. Quer dizer, você vai fazer. Se você me falou uma vez desse seu sonho ou desse projeto de ter escolinha, mas ter também um time de futebol. Eu vou começar com uma escolinha e paralelamente vai ter o time. Mas isso eu tenho consciência também que eu só vou poder ter isso depois que parar. Porque quando eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de estar presente. E isso vai precisar muito da minha presença, eu tenho que estar lá da minha dedicação. Enquanto eu jogar, não dá. É difícil. Você triunfou, mas teve a dificuldade com o Ranieri, o treinador italiano. Com o treinador é difícil, Romário? Como é que é essa relação? Ele montou um sistema que, para mim, me prejudica, eu passei isso para ele e a gente entrou no acordo. Ou seja, eu falei para ele que para fazer o que eu faço no sistema dele, tem outro que faz melhor. E por isso ele me tirou do time. E o Viajandão, hein? O Viajandão... Quem é esse Viajandão? Primeiro, mulher pode falar a verdade, o Viajandão já foi até mais que hoje, né? Hoje eu tô meio assim decepcionado com o Viajandão por algumas coisas que aconteceram, não vou te passar aqui, que algumas coisas que, principalmente nessa Copa, né? Que
que aconteceram, que eles andaram fazendo lá, fazem, né? O quê? Te usaram? Não, eu acho que faltou um pouco de respeito, consideração com a minha pessoa, pelo que eu fiz por eles. O Viajandão para mim passou. Agora, inclusive, vamos fazer uma rede em frente ao Café do Gol, no ponte meu e da minha galera, vai ser lá, perto do PP. Perto do seu bar? É, em frente ao bar. Então vai ser no PP o seu bar? É do lado do PP, é 100 metros do PP. Agora, você joga futevôlei. Dizem as más línguas que foi esse futevôlei que acabou com a sua batata da perna ou panturrilha para essa Copa, é verdade? Dizem tanta coisa. Sempre quando acontece uma coisa assim negativa, como aconteceu comigo, procuram um monte de desculpa, né? Eu tenho certeza que não foi. Mas já que dizem, deixam dizer. Agora, por que você prefere futevôlei a futebol de praia, por exemplo? Não, eu também gosto de futebol de praia. O problema do futebol de praia é que você tem que ter mais gente para jogar. E futebol com 4 pessoas, ou você mais um, consegue jogar. O Júnior é que dizia que a forma física dele, por muito tempo, que até hoje ele está inteiro, era devido à areia, a jogar na areia. Você acha que é isso mesmo? Concordo plenamente. Claro que é, com certeza. É melhor jogar na areia do que ir para uma academia, por exemplo, Maria? Eu particularmente acho. Você se condiciona muito mais na areia, tanto no futebol, no vôlei, no beach soccer. Você já acertou a sua vida com o imposto de renda? Você andou meio complicado com denúncias, investigações? Saiu aí, né? Foi publicado um monte de coisa em relação a isso. Mas eu sempre paguei o que eu devia e não tem problema, né? Nunca tive, para te falar a verdade. Você já falou algumas vezes que saiu publicado. Romário e a imprensa, esse casamento dá certo? Porque agora, por ela você não, já se drogou, até 90 você já se baldou na noite, você já traiu sua parceira, já jogou mal futebol, mas também já foi o maior, o melhor. Até em 95, talvez, a relação era meio complicada. Quem precisa mais de quem? O Romário sempre vai precisar mais da imprensa, com certeza. Porque a imprensa te faz, né? Ou te levanta ou te derruba. Mas hoje a minha relação com a imprensa é interessante, passou a ser até boa, porque eles me entendem. Porque o que acontece? Antes, é claro que isso não serve para todo mundo, né? Vamos dizer assim, 60%. Eles queriam que o Romário falasse aquilo que eles queriam ouvir. Eu sempre falei aquilo que eu acho que tem que falar, é a minha verdade. E hoje eles aceitam isso é o mais importante. O que você gosta de falar, Romário? O que eu acho que é verdade. O que é verdade? Não, dependendo do... Eu vou te dar um exemplo agora dos meus comentários. Muitas pessoas queriam que eu chegasse uma vez que o Dunga jogou mal, que eu falasse que o Dunga jogou mal, na minha opinião ele não jogou mal, então eu não vou falar que ele jogou mal. Você falou que o Roberto Carlos estava jogando porque ele jogou mal, tanto no último jogo, ele jogou bem, eu coloquei ele como um dos 3 melhores do Brasil. Eu falo aquilo que é verdade pra mim, talvez não seja pra você, mas pra mim é. Você se dá de que forma com a política? Eu sei que você já fez campanha no Paraná, se não me engano. Depois da Copa, naquela época da Copa em 94, eu fui convidado para ir lá, passei inclusive em carro aberto com um candidato que eu nem me lembro o nome. Mas política não é muito meu forte, não. Você por exemplo, partido? Não, eu vou agora apoiar um amigo meu, Paulo Ciro, que é um amigo da praia, que resolveu ser candidato, vou dar uma força a ele, mas eu procuro não me envolver com política. Você continua doido pela vida noturna e afirmando que não admite recriminações velhas que enviam, não? Eu continuo gostando das mesmas coisas que eu gostava quando eu tinha 18 anos. Não pode. Não, continuo gostando, só que hoje, menos, né? 32 anos, eu vou menos do que eu ia, mas adoro a noite. A noite é minha parceira, sempre foi. Mas o senhor casado, pai de filhos... Mas às vezes eu vou sozinha e às vezes eu vou com ela. Tudo tem seu momento. E você não admite recriminações mesmo? Não, até porque eu fui o que eu fui indo na noite, não vou mudar. O melhor jogador da Copa, na sua opinião? No momento, Laudrup, da Dinamarca. Parada aqui, a gente volta para fazer um bate-bola, jogo rápido com o Romário. Até já. Eu levo essa fama de bad boy, né?
E já que as pessoas fizeram isso Já rotulam, e acham isso, pra mim não muda mais em nada. Bate-bola, jogo rápido com o craque Romário. Tapinha nas costas, Romário, de quem receberia e em quem daria? Eu não gostaria de receber de ninguém, exatamente por eu não gostar, não daria em ninguém. Mas por que se desmaiasse não Isso tava me nas costas? irrita, não sei porquê. Eu tô no lugar, as pessoas batem nas minhas costas, isso desde criança, eu nunca gostei disso. Mas mesmo Meus abraço? amigos, não, abraço é diferente, o Mas problema é ele o vai. tapinha nas costas. Que ele chega e faz assim? Meus amigos, inclusive até hoje, às vezes eu tô num lugar, tô num tumulto, eles mesmo batem nas minhas costas. Você vira pra brigar, é Fico isso? revoltado, fico revoltado. Copa do Mundo, vai ter outra ou essa era a sua última? Olha, eu acho que foi a última. Eu acho. Mas Olimpíada com certeza. Agora, se foi a última, você deve estar pé da vida. Tô bastante. Mas passa. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Em relação ao futebol, eu não teria rejeitado uma convocação que foi contra, se não me engano, antes das Olimpíadas em 95, contra a Tchecoslováquia. Eu acho que quando eu disse não para aquela convocação, fiquei fora das Olimpíadas. E você disse não por quê? Porque eu estava me separando e não estava com a cabeça boa, e na minha opinião, sempre vou te falar, vou colocar isso, o jogador para jogar na seleção, ele tem que estar Zero bala. bem. Jogada ensaiada, qual é a ideal? O que tá dando certo é aquela do Dunga com Serra Sampaio, né? Aquela é boa. Agora, o Dunga é bom quando grita, é isso? O Dunga só é bom quando grita, por isso ele tem que gritar sempre. A pior torcida? Os hooligans dos ingleses são Por quê? chatos e são violentos. E, pô, eu acho que o torcedor tem todo o direito de tudo, menos de violência. Torcida pode atrapalhar? Fora ou dentro de campo? Não sei. Dentro de campo, atrapalha não? Não. Quando você está lá querendo se concentrar, a torcida começa a gritar. Eu particularmente prefiro quanto mais torcedor, melhor. O pior juiz? Nome assim eu não sei, mas tem um monte ruim pra ir na Copa, então tem uns passos, são ridículos. O que faz um juiz ruim? É isso que a gente tem visto aí, apitar pênalti errado, não apitar pênalti, anular gol normal, tudo isso. O Júnior Baiano não fez aquele pênalti? Pênalti, claro, Fez. foi pênalti. O Dunga também fez um pênalti que não deram, contra a Escócia. Se o juiz é bom, marca. E o Dunga é meu amigo. Então o juiz, para ser bom, ele pode vir até contra seu Então, time. bom é bom, tem que marcar aquilo que tem que acontece. O maior prazer? Pessoal ou profissional? Meu maior prazer é ter tido os meus filhos, que eu tive com muita saúde. Eu Ter gosto sido pai, né? Ter sido pai. É, Eu gosto de comer, uma feijoada, adoro a feijoada, loucamente apaixonado. que não tem nada a ver com futebol nem com forma física. Não, mas pra mim sempre caiu bem. A preguiça e eu. Dependendo do momento do dia, a gente anda juntos. É verdade que você passou a ficar mais preguiçoso depois que você foi viver em países muito frios. É, com certeza. Inclusive eu durmo mais hoje do que antes, porque nesses países eu aprendi a dormir. Você dormia pouco. Muito pouco. E lá você começou a hibernar, é isso, né? Mais ou menos isso. Você dorme hoje quantas horas por dia? Ó, tem dia que eu durmo até, por exemplo, de ontem para hoje, eu dormi 15 horas. Que loucura! Então, em compensação, 3 dias antes eu não dormi nenhuma hora. Está compensando. É, eu compenso. Minha casa é... Rio de Janeiro, Flamengo. E você não vai mais embora daqui? Não. Nem se pintar aquela proposta milionária da Itália, da Espanha. Não mais. Em princípio, não. Romário por Romário. O Romário é um cara legal, um cara parceiro e amigo dos amigos. É isso? Com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Prazer é todo meu. Obrigado a vocês. Até domingo que vem. Lá vem ela, Maria Camila Gabriela, Barbarella.
Gabi, Gabriela, às vezes cruela.